A essa altura do dia, todo mundo já deve estar sabendo que o Habermas faleceu. Eu vou falar um pouco sobre a importância do Habermas e por que ele precisa ser lido. Eu acho que a maior homenagem que se faz a um autor é ler a obra dele, reagir à obra dele, criticar, concordar, discordar, incorporar, ou enfim, ou construir uma coisa diferente, mas mais do que qualquer tipo de, enfim, bajulação ou celebração, né? Mais do que qualquer adjetivo, importante é ler. E por que é importante ler o que o Habermas escreveu? E por que ele é tão importante assim? Por que ele gerou tanta repercussão? Basicamente porque ele respondeu, ou deu uma resposta, para a grande questão que a filosofia clássica colocou desde sempre, né? Isso está na Grécia e também está em outros lugares onde se pensou filosoficamente nos mesmos termos, né? Sabe-se que o pensamento grego não é autóctone, né? Teve outras influências, mas basicamente a dificuldade toda é conseguir construir um tipo de conhecimento que se coloque para além do que Platão chama o zumbido, né, das vozes na cidade, e possa servir de orientação para a nossa ação. Para o campo do direito, a questão é possível pensar num direito racional? É possível pensar num direito, ou numa instância de controle, digamos assim, né, do direito positivo, e que a gente possa dizer se ele é racional ou ele é, quer dizer, irracional, ou, enfim, numa linguagem que o Habermas não usa, né? Se ele é justo ou se ele é injusto. O Rawls também deu uma resposta para isso, mas o Habermas deu a sua, né? E ele deu a sua resposta de uma maneira muito impressionante, basicamente reconstruindo toda a filosofia contemporânea e debatendo com ela, a filosofia alemã, francesa, o que tinha de mais relevante na Europa e também nos Estados Unidos. E mais recentemente ele escreveu a sua história da filosofia, né, desde das origens, de acordo com ele. Então a gente tem um autor que basicamente debateu com todo mundo e não só, né, ele também reconstruiu o que havia de mais relevante em teoria social para colocar ali a sua crítica, né, ao positivismo, e além de intervir em uma série de debates ao longo da sua vida, praticamente todos os debates relevantes, ele escreveu um texto de peso e com questões relevantes sendo levantadas. A gente pode discordar ou concordar com o que ele diz, mas é de fato um autor impressionante, cuja leitura te dá acesso a basicamente todo o debate intelectual do século XX, né? Então é uma excelente porta de entrada para qualquer pessoa que queira estudar filosofia contemporânea. Talvez seja a melhor porta de entrada, né? É a melhor porta de entrada. O segundo ponto, né, que está ligado a esse, é que ele respondeu, então, debatendo com tanta gente, porque justamente na tradição crítica na qual eu me situo, nós não nos colocamos como alguém que vai trazer uma doutrina ou uma visão da teoria que vai estabelecer finalmente uma verdade e todo mundo tem que ser nosso discípulo. Não é assim que funciona o pensamento crítico. O pensamento crítico justamente parte, né, da dificuldade que o Habermas também partiu e que todos os autores, enfim, né, filósofos enfrentam a partir principalmente da modernidade, que é justamente essa dificuldade de achar um fundamento para dizer o que é verdadeiro, o que é falso, o que é justo ou injusto, né? Que está ligado à ideia de que se perde de uma certa maneira com a modernidade a possibilidade de fazer referência à natureza ou à ordem natural das coisas, sendo uma ordem natural das coisas, pensando a natureza como um processo que tem uma lógica imanente, ou sendo a ordem natural das coisas como algo que a gente acessa com a ciência, né? Via ciência. Essas duas vias, a partir principalmente do Kant e do debate que vem depois, elas ficam fechadas, né? Elas se tornam problemáticas por uma série de razões. Se vocês forem meus alunos de filosofia do direito, vocês vão aprender isso, é basicamente o meu curso, né? Mas claro, simplificando bastante, a ideia de que a natureza tinha uma ordem natural, né? E aí depois que Deus tinha organizado o mundo de acordo com uma certa lógica, vai perdendo a força por causa das navegações, né? Porque começa a haver duas religiões, né?
tem o cristianismo e o protestantismo. Então essa visão de uma ordem natural das coisas vai se erodindo, né, vai sendo destruída também. Enfim, tem toda a decadência do mundo grego, né, e a crise que se gera a partir disso. Dentro das próprias cidades atenienses, né, não era tudo tão consensual, né, justamente a filosofia nasce na crise da cidade, em que tinha ali pensamentos religiosos, a visão trágica do homem se digladiando com os filósofos para ver se davam sentido para o mundo. Então, principalmente com a modernidade, essa via de uma ordem natural das coisas ou da natureza perde o sentido. Aí se tenta usar a ciência como fundamento, criar uma espécie de física do social, né, no caso dos positivistas, né, ali, o auge do positivismo no século XIX, mas isso já estava, de uma certa maneira, no pensamento dos clássicos ali, Hobbes, Locke, Rousseau, enfim, né, tava sendo tematizada essa questão. E também esse cientificismo, né, vai perdendo o sentido, porque afinal, né, tivemos 2 guerras, né, tivemos uma série de irracionalidades e de violências cometidas em nome da ciência, e também a ciência vai perdendo essa força de estabelecer um fundamento para as coisas, e a teoria crítica é uma resposta a essa crise geral, a essa dificuldade geral de criar uma base de conhecimento, né, para estabelecer um parâmetro, pelo menos, do que seja verdadeiro ou falso, ou justo ou injusto, né, o democrático e não democrático. E o Habermas, de uma certa maneira, faz uma formulação, ou apresenta uma formulação que se torna canônica, né, com a teoria do agir comunicativo, né, em que ele nos coloca como alguém que está inventando uma coisa nova, apesar de ter ali uma grande dose de novidade, mas ele mostra que já havia, né, uma visão comunicativa do debate teórico-filosófico nos autores da teoria crítica. O Franz Neumann fala da importância da democracia nesse sentido e da opinião pública, né, ele usa esse termo nos escritos dele. Ele morreu muito cedo, né, então não pôde elaborar. O Horkheimer, no teoria tradicional e teoria crítica, ele vai valorizar a ciência, mas justamente a ciência como um espaço de renovação de hipóteses, de construção constante de conjecturas, né, e, enfim, que vão ser validadas ou refutadas pelo processo científico. Isso vale para as ciências humanas e para as ciências exatas, né. Eu não estava pensando na ciência como um saber que vai dizer o que o mundo é, mas como uma biblioteca infinita, né, ele fala isso a partir do Poincaré. Então já havia ali uma visão, digamos, comunicativa do pensamento teórico, e o Habermas, ele dá uma formulação muito elegante, muito convincente, e de uma certa maneira, aí sou eu dizendo, não há outra via para se fazer uma discussão sobre verdade, não há outra via que eu acho mais convincente para fazer uma discussão sobre justiça ou injustiça do que essa, né? Mesmo quem fala em tradição, né, se a gente ficar só na ideia de tradição e não pensar em renovação da tradição, a gente vira retrógrado ou conservador, né, e não consegue abarcar os novos problemas do mundo. Então, essa visão, né, que de uma certa maneira nega o cientificismo, né, nega um historicismo que simplesmente descreve a história como ela está evoluindo sem fazer nenhum juízo. E também se coloca contra o niilismo, né, de que nada faz sentido, então a gente tem mesmo que só observar as coisas e ver como é que funcionam as relações de poder, né, que também está, é uma visão que está nas ciências sociais como um todo, né, que o Weber formulou isso muito bem, né. O que eu posso dizer é como é que a ação humana, como é que o homem dá sentido para a sua própria ação, mas eu não posso pensar num sentido, enfim, final e que oriente a ação humana, porque são várias racionalidades que estão presentes. Então, se colocando contra o historicismo, contra esse sem sentido meio nihilista, né? Daí o Weber tem uma proximidade grande com Nietzsche, como mostrou o professor Gabriel Kohn, né?
e também se colocando contra, enfim, um cientificismo, né, que vê só na ciência ali as questões mais importantes sem pensar nessa dimensão normativa, sem pensar em critérios para dizer o que é verdadeiro ou falso, né, uma visão estritamente neutra da natureza. O Habermas constrói uma resposta, né, que não recai num pensamento metafísico do justnaturalismo clássico, né, que deixa isso para trás, que também não pensa, né, que não recai no cientificismo meio metafísico também, né, dos pensadores iluministas, e também não se confunde com o historicismo que surge no século XIX, com o positivismo, né, que também surge no século XIX, e também não vai para um desespero da perda de sentido. Ele aposta na interação humana, na interação via linguagem, né, usando potenciais que a linguagem tem, de se buscar consensos, né? Essa é outra dificuldade também que as pessoas têm na interpretação da obra dele. Não é que ele pressupunha que o consenso, né, já existia, ele achava que as pessoas poderiam buscar o consenso, né? Então essa é uma via difícil de, enfim, negar, até porque não foi ele que inventou, né? Ele identificou um processo de transformação que estava também na virada linguística, que estava no Herder e na Alemanha, ali, como mostrou a Christina Lafon, né, acontecendo, e ele meio que dá uma formulação. Bom, estava na Hannah Arendt, né, tem outros autores que também falam dessas coisas todas, da importância, enfim, da esfera pública, do diálogo, etc. Enfim, Hannah Arendt, que vai lá no primeiro Sócrates, né, no Sócrates, enfim, na primeira formulação do Platão do Sócrates, né, o Sócrates que ainda acredita no debate, na interação, então ele oferece uma formulação de um pensamento que estava, né, digamos, presente em vários autores, e é dentro desse contexto que eu me coloco e que eu acho que é razoável se colocar. Aí, claro que eu não concordo com tudo que o Habermas falou, né? Eu acho que às vezes ele negligencia as dificuldades do diálogo e não pensa adequadamente as figuras, digamos, que criam obstáculos, né, para se estabelecer uma sociedade democrática. Isso está relacionado ao fato de que ele pensa a partir da filosofia diretamente, não da sociologia, né? Então ele não dialoga diretamente com os trabalhos empíricos que mostram a dificuldade de se construir espaços de fato de interação para se produzir democracia, né? Aí também tem uma dificuldade dele ver a importância, talvez, de narrativas, digamos, míticas, né, ou tradicionais num processo de interação democrática, né, especialmente sociedades onde tem grupos indígenas, quilombolas, como a brasileira. A gente não vai ter todo mundo, talvez, dialogando nos mesmos termos na esfera pública, então você talvez tenha que ter, é o que eu estou tentando fazer é o que eu tentei fazer no meu livro Como Viver Junto, né? Criar uma visão de democracia em que você mantenha essas estruturas, né, digamos, tradicionais funcionando e que elas possam interagir com outras normatividades de uma maneira que não seja violenta, mas que também não obrigue essas pessoas a começarem a se comportar, né, como se fossem cidadãos europeus ou socializados, né, enfim, numa visão de diálogo que tem uma concepção muito abstrata, né? Essa crítica foi feita também pelas feministas, especialmente a Iris Young, né, a Sarah Berhabib, e a Nancy Fraser, né? O Habermas incorporou essas críticas, inclusive, expressamente num texto que ele escreveu, né, de abertura ao seu livro Mudança Estrutural da Esfera Pública, né? Então ele reconhece essas dificuldades de uma visão de diálogo talvez muito abstrata e muito idealizada, e essa dificuldade dele pensar os contextos argumentativos e os obstáculos, né? Então ele refaz inclusive a visão dele de esfera pública, né, que não é mais não fica mais parecendo uma conversa entre pessoas civilizadas tomando chá, uma coisa mais bagunçada, que vai ter desobediência civil, vai ter enfim, gente levantando bandeira, eventualmente fazendo manifestações estéticas, né, mas que pode ser organizada de tal forma institucionalmente
para, enfim, construir uma visão democrática. Eu também tenho dificuldade com a visão dele de Estado de Direito. Eu acho que ele tem uma visão muito clássica ou canônica, né, do modo em que os poderes funcionam, e o papel do parlamento, o papel do judiciário, o papel do executivo. Essa separação de poderes já foi mudada. É importante que tenha sido alterada, e também acho importante haver mecanismos de participação, né? Isso também autores dentro do campo, enfim, também Habermasiano já escreveram sobre isso, a importância sobre a participação. A própria Cristina Lafon, né, escreveu também sobre isso. Então, não é necessário concordar com tudo, não é necessário, né, a gente ser Habermasiano até o fio do cabelo, né, do mindinho até o último fio de cabelo, mas é importante reconhecer que isso não dá para tirar, né, dele, que ele fez uma formulação de, digamos, vamos chamar assim, um paradigma teórico que consegue pensar a verdade, justiça, né, e, enfim, critérios objetivos, né, em termos deliberativos, num contexto em que esse tipo de pensamento é muito difícil, e que se perdeu a referência a uma ideia de natureza, que se perdeu a referência a uma ideia de Deus que todo mundo aceite, e que a história também não tem um sentido, né? A história vai acontecendo, ela não tem um sentido único que nos indique para onde ir. Então é um autor maiúsculo, não é? Que essa parte do seu pensamento evidentemente vai ficar. E eu acho especialmente importante para esse momento, é um autor que debateu com todo mundo, reconheceu a importância da obra de todo mundo. Isso acontece também no campo crítico em geral, né? E vê, né, Luhmann, Derrida, como pessoas que pensaram, né, coisas absolutamente importantes, mas ele faz as suas críticas e tem alguns problemas ali que ele identifica, especialmente a dificuldade de propor justamente critérios normativos, né, ou pensar nesses termos da filosofia clássica, afinal oferecer para a gente critérios para dizer o que é justo e injusto, o que é verdadeiro, o que é falso, coisa que o Foucault não consegue fazer, o Derrida tem dificuldade de fazer. Quer dizer, todos esses autores têm muita dificuldade de construir uma resposta assim. O Luhmann certamente não oferece, e muitas vezes desqualificam a teoria crítica e o próprio Habermas em termos também não muito simpáticos, né? Como se fosse algo que não faz sentido, como se fosse uma espécie de infantilidade. Então esse tipo de debate que o Habermas em certo momento comprou dessa maneira, né, no Discurso Filosófico da Modernidade, que é um livro muito agressivo, né, também porque ele estava se defendendo, mas isso não justifica, né? Mas isso aí a gente tem que deixar para trás, né? Porque de fato, se tem algo que a teoria crítica me atrai na teoria crítica, é essa possibilidade de eu poder olhar para outros autores e poder ver aonde eles avançaram, o que eu posso oferecer e como integrar tudo isso num modo de pensar, né, que permaneça fiel à ideia de que é possível fazer um pensamento, construir um pensamento que diferencie verdadeiro e falso, que diferencie justo e injusto, né, que diferencie belo e feio, né, sem cair no relativismo, na luta de todos contra todos, que é o que está marcando esse nosso momento político e, infelizmente, esse nosso momento teórico, né? Então, eu já tomei essa decisão faz tempo. Eu não participo de debate em termos de quem tem razão, não participo de embates estilo YouTube, não vou participar de grandes discussões para fazer, enfim, espetáculo para os alunos. Eu estou querendo pensar o mundo, e pensar o mundo de maneira integrada, e pensar o mundo de uma maneira generosa, né? A gente precisa de sonhos generosos, a gente precisa de teorias generosas, a gente precisa de pensamentos generosos para que a sociedade melhore. Eu acho que Habermas foi uma dessas pessoas generosas intelectualmente, e que conseguiu, digamos, conversar com uma quantidade absurda de pessoas, irritou muita gente, né? Enfim, desagradou muita gente, mas deixou digamos, um legado impressionante que é impossível ignorar, e que certamente nessa parte
mais central vai permanecer válido por muito tempo.